Fala galera, eu sou o professor Rafael Eu Dias sou o Jason, engenheiro civil, e esse é e o esse é Esporte Spot Física. Física. Tô ficando bonito. Estamos ficando bom. Bom, eu tô ao vivo também aqui no TikTok. Na verdade, eu vou Manda, começar agora a live aqui, que eu quase manda um esqueci abraço pro dele. pessoal do TikTok aí. É. Ó, ganhamos mais um seguidor Bom da demais. última live. É. Aí, ó, Bate Marcos, seja bem-vindo. Pronto, estamos online também no TikTok. Dessa vez eu não tô de fone, porque como a gente está usando o Zoom, na verdade, ele não, ele capta o áudio aqui no microfone, mas ele já identifica que é do próprio Zoom e não fica o eco, né? Então agora o pessoal vai te ouvir também no TikTok, porque da última Ah, vez que é? eu fiz, eles me ouviam e não te ouviam. Então de tempo em tempo Sabia parava, não. ficava aquele silêncio e eu só rindo assim. Você É, fazia uma piada, eu confirmando, ria né? sozinho. É, agora eles vão te ouvir. Boa Pô, noite, Fábio, beleza? Seja bem-vindo aí. Estou cê... apresentando aqui o Spot Física na Twitch e no TikTok ao mesmo tempo. E É hoje a isso gente vai aí. falar de quê, Jason? Explosões nucleares. Explosões nucleares e radioatividade. E vamos botar medo em todo mundo. Spoiler, ser mordido por uma aranha radioativa provavelmente vai te dar câncer, se não vai te dar superpoderes. Ou a aranha vai morrer antes de te morder. Provavelmente ela nem vai te morder, né? Bichinho, coitado. É isso aí. Galera do Vamos, TikTok, puder dar uns like aí na tela para ajudar a compartilhar a live. a galera da Twitch aí também, vamos comentando. Pode spamar aí Mandem boa perguntas. noite. Spamem perguntas. Mandem um boa noite. Aí galera, vai virar mexão um dia, hein? Ó, é verdade. Daqui a pouco a gente coloca um live pix aí pra vocês contribuírem pra divulgação científica. Vulgo nós, Nós, nossas pra gente contas. montar o nosso estúdio e a nossa Boletos. lojinha. Temos esse plano, né, de montar um estúdio. É. Hum, Ah, vamos então, antes começar da gente, falando o quê? eu queria começar falando sobre radiação ionizante, Uhum. né? Tem até aquela piada que a gente viu essa semana. Se alguém falar que você está radiante, né, pergunta primeiro para a pessoa que tipo de radiação, porque se for radiação ionizante, ela tá te chamando de raios gama, tá te chamando de De tóxico. tóxico, exatamente. Tá falando que você causa câncer ficar É. perto de você. Caraca. Então, se alguém falar, nossa, como você tá radiante, você fala, peraí, é radiação ionizante ou é radiação não ionizante? Aí a pessoa, Então, quando. hein? E é uma piada ótima, porque a gente fala de radiação, as pessoas já ficam com medo, né? Tinha Aham. até aquela lenda que o celular, se ficasse no bolso, causava câncer, câncer de É, próstata, parada assim. impotência sexual. É, Pra mó porque onda, né? todo tipo de onda eletromagnética pode ser uma radiação, né? O corpo vai emitir radiações eletromagnéticas. Aham. Só que a radiação nem sempre é ionizante. Inclusive, a gente emite infravermelho, né? Então, a gente é Uhum. radioativo, entre aspas, tá, Teoricamente, gente? né? A gente emite radiação, a gente não é radioativo, né? Mas a gente Bananas emite. são radioativas. Pois é. Então, quando a gente fala de a radiação que é perigosa, é a radiação ionizante, que é a que a Ionizante. gente vai falar hoje, né? Se a gente falar radiação, quer dizer radiação ionizante. E não só ondas eletromagnéticas, né? Aí tem as partículas alfa, partícula beta, tem emissão de elétrons, enfim. Então tem diversos tipos de radiação. A gente vai comentando aí durante o episódio, né? Uhum. E aí a gente vai falar hoje então de usinas nucleares, energia nuclear, né? É seguro? É uma boa ideia construir uma usina nuclear, né? Será que dá para construir usina nuclear perto das nossas casas? E acidentes nucleares, né? É. Eu vi E um, aí, eu vi um vídeo hoje de um cara falando que as usinas nucleares são muito seguras, mas a gente só pensa nos acidentes porque quando acontece um acidente eles são épicos. eles são épicos, exatamente.
Exatamente. Eles duram bastante também, né? Aham. Eu tava vendo hoje, é, as usinas, eu não sei se é a carvão ou se são as termoelétricas em geral, elas já causaram mais mortes do que as usinas nucleares, Sim. Tem uma né? E muito estatística, mais. tem uma estatística que diz que as usinas nucleares são. Energia nuclear está para usinas geradoras de energia elétrica como o avião está para meios de transporte, né? É a forma mais segura de se produzir energia elétrica e Uhum. estatisticamente é menos de uma morte por ano causada por acidentes em usinas hidrelétricas e por causa de acidentes nucleares, né? E mesmo considerando os desastres de Fukushima, de, de Chernobyl, o núcleo do demônio, que é um evento que não é tão conhecido, que aconteceu lá nos Estados Unidos, todos os acidentes nucleares que ocorreram, se você for considerar toda a história da geração de energia nuclear, é menos de uma morte por ano. Caramba, olha aí, né? Pois é, a gente, assim, parece que é uma coisa muito, né? Assim, na verdade é um acidente muito complicado, né? Porém, quando a gente fala de comparar energias, formas de produção de energia, né? A energia nuclear, ela é sim uma forma limpa e segura, né? Comparada com as outras, ela é uma forma muito interessante. Bem-vinda, Thaís, Deixa eu já ia só falando corrigir, errado. eu acho que Thaís. é morte por dia, na verdade. Por ano não, porque só em Fukushima morreram mais de 10 mil pessoas. Não tem 10 mil anos de história de energia nuclear, né? Então provavelmente é por dia, se não me engano. O Fábio falou aqui que já os transportes terrestres, o mais seguro é o elevador, dizem. É, Se não me engano, é o trem acidente. elétrico, né? O, O trem elétrico é o o mais modo de seguro de transporte mais todos? seguro. Eu acho que é o trem elétrico. Eu não sei. Eu E o elevador é não me terrestre? cite como uma fonte, uma fonte confiável aí, mas Apesar de você ser engenheiro, eu acho que você é mais confiável que eu nesse assunto. Apesar de eu ter estudado também, né? Eu fiz a matéria, sistema de transportes. sistema de transporte. Mas quem disse que eu lembro? Eu estudei pra passar, vou ser bem honesto. Eu, eu sei que o avião é seguro. O avião é mais seguro que carro. Eu sei Ele é o disso. modo de transporte mais seguro de todos. De todos, é o modal mais seguro de todos. Mas e agora? Elevador é terrestre? Ele não encosta Teoricamente, na terra. sim. Só que Ele está preso por um cabo. ele é mais um equipamento de elevação de carga. Comparável a É. uma grua, um guindaste, entendeu? Só que ele Uhum. carrega gente. Ele não é meio que um meio de transporte, porque entende-se por meio de transporte onde você transita de É. lugares Não, sim. horizontalmente, Na né? real, foi mais a piada aqui, né? Mas foi boa. Se cair, Beleza. quando estiver chegando assim, no último andar do elevador, você dá um pulinho. Cara, eu vi um vídeo dos caras testando isso, de verdade, assim. Ele botava uma molinha, Uhum. botava pra ela jogar um objeto, assim, põe pra ele meio que pular e acho que era um ovo, não lembro direito. Mas achei bem massa eles tentando fazer o teste lá, né? E Foi um funciona? professor de física junto com o... Não, não funciona. Droga! Não, não adianta. Não, se o elevador caiu, o ideal é você tentar ter a maior área de contato É, possível com deita o no chão, chão, né? né? É. É. Eu tinha uma colega que ela falava que era pra você encostar botar as suas costas contra uma parede e as pernas contra outra. Eu falei, mas quando ele parar de uma vez, você vai quebrar a perna contra o Você sentido vai. da sua junta. Fala pra ela assim, inércia, 3 leis de É. Newton. Depois. A gente tava no ensino médio quando ela falou isso, eu fiquei tipo, como assim, cara? Você pulou o primeiro Direto os ano? alunos me perguntam esse negócio de pular no elevador. Eu vou até salvar o vídeo aqui pra eu já passar e falar, gente, tá aqui, não me pergunta mais. Vou fazer um episódio só Não me pergunta de mais. cinética. Eu acho que se no começo do ano eu botar um vídeo sobre pular no elevador quando ele tá prestes a cair e um sobre buraco negros, ninguém me pergunta mais na aula. Eu fico lá falando sozinho. Mas vai ter piadinha o ano todo. Então, ficar fazendo piadas. Mas então, a gente ia falar de usinas nucleares, né? Bom, acho que a gente pode falar primeiro
assim, explicar um pouco como elas funcionam, né? Uhum. E aí depois a gente fala as curiosidades, os detalhes, perigos e etc. Aham. Basicamente, o que que acontece? O que que é um material radioativo, né? Por que esse nome, energia nuclear? Você vai tirar a energia do núcleo de átomos, né? Na verdade é isso. E esses materiais radioativos, eles têm um núcleo instável, né? O núcleo deles é instável, e aí quando ele é instável, ele tende a querer ficar estável. Então é mais fácil você quebrar esses núcleos deles e retirar essa energia, né? Então você pega lá o material radioativo, ele tem uma quantidade de prótons e nêutrons no núcleo. Quando você quebra esse núcleo, ele vai se quebrar em dois, né? Ele vai quebrar em dois, e cada um desses dois tem menos massa. Somando os dois, a massa dos dois, deu para ouvir o trem aí, buzinando? Deu? Espera ele passar Ouvi aqui. agora. A soma dessas duas massas é menor do que a massa anterior. Ou Aham. seja, no que ele quebrou, ele emitiu, né, partículas e Muita energia, ele energia, né? perdeu alguma coisa ali. Uhum. E aí essas partículas, né, quando você quebra um núcleo e ele emite partículas, elas vão quebrando os outros núcleos e geram reação em cadeia, e nisso você libera energia. Isso é energia nuclear, né? E aí, se você conseguir confinar isso, né, e ele liberando essa energia na forma de calor, né, você coloca isso na água e essa água vai esquentar. E você vai usar essa água para girar uma turbina, né? Vai esquentar ela até ela virar vapor, né, com muita pressão, e ela vai gerar uma turbina. Então, é o mesmo princípio da usina termoelétrica, por exemplo, né, que você vai esquentar a água para ela virar vapor. Só que aí muita gente já começa por aí, né? Tem um desenho dos Simpsons que tem um videozinho institucional. Não sei se é desenho ou se é o filme. Aquele filme que eles põem uma abóbada em cima da cidade, assim. Já assistiu o filme dos Simpsons? Cara, todo mundo assistiu esse filme, menos eu. É muito bom, cara. É um filme muito bom. Eu vi no cinema, eu acho, na época. Mas acho que é no filme eles mostram, assim, a galera jogando urânio na água, assim. Aí o urânio quentão lá, na água, assim, tipo um desenho animado, né? Aham. Aí a água evaporando e aquela água saindo pela chaminé e aquela mesma água indo pro rio, assim, aí o rio saindo um peixe com três olhos. E, tipo, isso é muito louco, né? Isso é muito louco, assim. É engraçado, mas é ao mesmo tempo complicado porque o público não sabe que é zoeira, né? Então as É. pessoas pensam que é assim mesmo. E aí, na verdade, a água que está em contato com o urânio, na verdade, o urânio ele está dentro de um recipiente, né? E a água encosta nesse recipiente. Uhum. Aí essa água passa por uma tubulação e esquenta outra água, sem entrar em contato com ela, né? Fica a tubulação passando por dentro de uma outra água limpa, purinha, assim. E aí essa água vai sair o vapor, né? E depois ela vai ser resfriada. Então, assim, a água que sai, né? Tanto naquelas chaminézonas que sai aquela fumaça, que muita gente pensa também, né? Tem fumaça, é poluente. Não, aquela fumaça é vapor de água. Que é Só que aquela água que está muito limpo, na saindo, verdade. ela não entrou em contato com o urânio, Ah. né? E depois, aí aqui eu estava vendo que na usina de Angra, eles construíram, ela não tem, né? A usina de Angra não tem aquela chaminézona assim, tá saindo fumaça. Ela foi feita perto do mar e eles usam a água do mar para resfriar a água do reator. E aí isso é massa. Do reator não, a água que passa na turbina, né? Então são três águas. É a que está lá no reator que entra em contato com a parte do urânio. Aí ela esquenta a água da turbina sem encostar nela, então aquela água da turbina não tem radiação. E aí a água do mar resfria a água que passa na turbina. Então a água do mar também não vai ter radiação, então não vai ter peixe de três olhos. Para quem gosta de comer o olho do peixe, seria bom, né? Tinha um tio meu que comia o olho do peixe. Pra melhorar a vista, né? Aí ainda falava assim, como assim, melhor parte? Já reparou que as pessoas adoram comer a pior parte da comida e falar que é a melhor parte? Que ninguém come, assim? Você tira aquela pelinha do bacon, né? Eu tiro, assim. Aí esse mesmo tio falava, como assim a melhor parte? E A comia só a borrachinha. a borrachinha. Como assim a melhor parte, velho? A melhor Não dá parte é nem a pra carne mastigar. do bacon, cara. Pô. Carne é gordura. A Lambari come gordurinha. inteiro. Lambari. Comi muito lambari lá. E é esse meu tio, a gente
a minha família ia pescar, né? Meu pai, esse tio e outros tios, eles pescavam. E aí ele pescava muito lambari, né? Os peixinhos assim. E a gente comia o lambari inteiro mesmo. Até o espinho, né? Parece ser frito, aí ele fica crocante assim, ó. Você morde, ele quebra. Você come o peixe inteiro. É tipo sardinha, né? Acho que sardinha come inteiro também, né? Sardinha come inteiro também. Aquela sardinha em lata, você pega o ossinho assim, mastiga e de boa. Eu Comeu acho que ovo de é. boi. Os comentários. Tem uns comentários aí meio censurados, hein? Eu acho. É, melhor não sair falando Pro palavrão horário. aqui não. Vai ficar meio complicado aqui. Né? Então, enfim, voltando aqui, o princípio de funcionamento das usinas é bem parecido, né? E aí esse material radioativo ele é interessante porque o urânio enriquecido, uma pequena quantidade de urânio gera muita energia. Aham. Então, é um problema, né? Porque depois, quando esse urânio já não serve mais, o que que você vai fazer com ele, né? Você vai descartar na natureza? Não vai, né? É. A Thaís comentou aqui, do nada olho de peixe, kkk. Do nada. Quando a gente falou que saia numas tangentes, eu É. acho que a gente não estava esperando que a gente ia sair, tipo assim, não é nem uma tangente, né? Saiu Isso é uma paralela. Saiu da A gente física saiu uma nuclear paralela, assim. pra biologia. Saiu de energia nuclear para olho de peixe, outras coisas ali de O galinha. Darwin de tá boi revirando também. no túmulo agora. Mas foi culpa dos Simpsons. O desenho dos Simpsons que falou que a energia nuclear ia gerar peixes de 3 olhos. É, porque o que queima mais o filme da energia nuclear são justamente a mídia, cultura pop, tem muito esse Uhum. negócio de energia nuclear gera deformação, quem tá perto vai É, morrer, aquele monte de abobrinha, né? E é. os desastres de Chernobyl, de Fukushima, que Chernobyl foi em 86? 86, né? Ixi, a data eu não lembro. Se foi, é Década de no ano que eu 80. nasci. E Nasci no Fukushima ano foi. do. Ó, que honra. Nasci no ano do incidente de Chernobyl. Que Ai, o Rafael maravilha. nasceu, bora explodir uma usina. Pronto, agora meu apelido vai virar Chernobyl na escola. E aí, Chernobyl? Porra, sacanagem. Aí, e Fukushima que foi em 2011, né? Isso, E Fukushima, eu lembro. Chernobyl foi um caso, vamos desmistificar aqui, Chernobyl não foi porque a energia nuclear ela não é segura, né? Foi um caso claro de negligência. Eles estavam Uhum, fazendo testes de segurança, estressando o sistema de arrefecimento da usina, diminuindo a quantidade de turbinas, diminuindo a quantidade de bastões de controle, porque quando acontece a ativação do núcleo, do metal nuclear radioativo, acho que é uhum. urânio, se não me engano, Urânio, quando urânio acontece enriquecido. isso, quando acontece essa quebra dos átomos, eles liberam muita energia e liberam elétrons também. E aí existe Uhum, um moderador dos elétrons é a própria água também, né? Eles mergulham esses bastões na água para, além de ele ser um bom condutor para poder aquecer a água e gerar o vapor que vai gerar energia, a água também serve para moderar a energia desses elétrons para não sair de controle, por isso que chamam bastões de sim. controle. E Aham. aí eles estavam fazendo trabalhos, estavam fazendo testes com esse controle reduzido, porque era a época da Guerra Fria, e eles queriam saber se num caso de um ataque a Pripyat, que é a cidade onde aconteceu o desastre de Chernobyl, Uhum. se acontecesse um ataque do Ocidente contra a URSS da época, se a usina resistiria a, a um ataque e poderia funcionar apenas com integridade parcial dos equipamentos, né? Só que Uhum. isso foi feito, deixaram pessoas que não eram especialistas, né? Eram funcionários ali, ajudantes, deixaram os caras sem supervisão. Foi uma série de negligências assim que culminaram no maior desastre nuclear da história, né? E o do Aham. Fukushima é que aconteceu duas coisas. A Fukushima ela foi feita para resistir terremotos dos mais violentos
e tsunamis das mais violentas, mas aconteceu um terremoto e uma tsunami ao mesmo tempo. E Caramba. nenhuma estrutura no mundo é projetada para isso, por questões de praticidade, porque a chance disso acontecer, os documentários falam que a chance de ter ocorrido um terremoto e uma tsunami ao mesmo tempo na região de Fukushima era a mesma probabilidade de cair um asteroide na Terra. Então é Cara. muito baixa. Entendeu? Aham. Foi uma aberração mesmo. Aham. E aí também houve falha humana lá, mas acho que foi na parte do controle. E o terremoto e a tsunami, eles desativaram o sistema de arrefecimento. E aí gerou a explosão também. Muito material radioativo. O material radioativo era tão radioativo que ele chegou a corroer as estruturas metálicas que continham ele e entrou, caiu no fundo da usina e boa parte desse material foi despejado no oceano ali também naquela região. Foram os desastres que o cara falou, né? Quando acontece Bizarros, é né? épico, né? É. De proporções Eu tava, catastróficas mesmo. E aí eu esse tipo tava de vendo coisa. Hã? essa parede de contenção, ela era feita para barrar tsunamis de até 5 metros de altura, É. alguma coisa assim. Eu não E me o lembro o tsunami número, teve mas eram 14, né? tsunamis bem agressivos e terremotos também bem muito violentos. Só que os dois ao mesmo tempo não É, dava, né? não dava. Se eu não me Aí engano, foi isso. Eles tinham foi, uma barreira de contenção para tsunami de 5 ponto alguma coisa, metros de altura, e veio um de 14, junto com o terremoto, junto com né? o terremoto. Parece que foi a mesma causa, né? Do terremoto e do tsunami. Eu não lembro, assim, eu vi. Ó Mas, o assim, PH é aí. uma coisa que Bem-vindo, PH chegou PH. aí. PH, beleza? Seja bem-vindo. Bom, PH, tô na Twitch também. Se quiser entrar lá e ficar dando like na minha live, ele tá na vai ser Twitch. bom. Hã? Ele tá falando na Ô, Twitch mesmo. eu tô no TikTok também. TikTok. Pô, tá aí, Jason. Tu tinha que criar um TikTok e a gente fazia juntos nas duas ao mesmo tempo. Pô, eu sou Porque um tem como dinossauro fazer com rede live de social, dupla. cara. Nada, é só aprender a fazer umas dancinhas. É bom. Sacanagem, não, brincadeira. Eu não Não consigo nem precisa andar fazer. direito, veja lá fazer uma dança. Tem uns perfis massa. O Fábio, que tá aqui assistindo mesmo, ele tem um perfil de física legal, que tu ia Aham, gostar, porque ele mostra as paradas, depois ele vai lá e explica e calcula, saca? Ele mostra num aham, papelzinho assim, né? Diferente do meu. Os meus são mais lúdicos, né? Eu faço um experimento, faço uma uhum. piadinha, uma brincadeira. É bem legal. Eu tô gostando aqui. Mas mais pela live também, que a gente ficava os dois juntos, assim, Eu seria não vou massa. fazer um compromisso público não, mas eu vou tentar. Beleza. Ou então tu entra com o perfil do Spot Física, É, aí da pode tua ser, casa, participa. pode Então a ser. gente só tem que ganhar seguidores. Sigam lá, gente. Pô, Spot Física, tá? Aqui no. Obrigado pela propaganda do canal. Ah, com certeza eu acho massa. Quando eu acho massa, eu faço propaganda mesmo, sem dó. Divulgação de divulgadores. Importante também. É. Olha lá, mas o PH entendeu que era TikTok. Ele lê minha mente. É, Então, uma coisa aham, interessante sobre o funcionamento da usina, né? uhum, E sobre esse acidente de Fukushima, teve uma outra parte que também gerou muito problema no acidente, que é onde fica armazenado esse urânio depois que ele não vai ser mais utilizado, né? uhum. Porque para descartar urânio, eles têm eu não lembro o nome, mas tem um local de descarte que é tipo uma piscina bem profunda, assim, porque a radiação ela tem mais dificuldade de atravessar a água, né? Então os níveis de Isso. radiação dessa sala fora da água são bastante seguros, assim. Você só não pode mergulhar, né? Aí vai dar ruim. Então, aí, e outra, pouquinho urânio, ele consegue gerar muita energia. Uhum. Uma pastilhazinha pequena, assim, é equivalente a 20 caminhões de carvão mineral, se eu não me engano. É, Mais de 20, foi alguma feita a coisa assim. comparação que para cada 1 quilo de urânio, a produção de energia de 1 quilo de urânio, você Aham. precisaria de 1 milhão de quilos de carvão para produzir a mesma quantidade de energia. Cara, aí, pronto. Tá? Acho que esse número é o suficiente, né? 1 quilo É, para 1 milhão. é. Essa é a diferença. Então, por mais que você vá usando no decorrer do tempo, né, sempre você tem que descartar uma pequena quantidade de urânio e aí você deixa ali naquele local embaixo da água, né?
E aí, nesse acidente de Fukushima, também teve problema, pegou fogo lá, o depósito, né, do urânio depois de que não É, seria utilizado, ele ainda tem muita radiação, ainda vai ficar emitindo por um bom tempo, né? E muito aí tempo. parece que deu um acidente, deu problema também, então Acho que assim, é. esse descarte, ele é também seguro e é limpo, né? Aham. Como é uma pequena quantidade, você não precisa ocupar muito espaço com isso. Aí fica ali um depósitozinho com água extremamente radioativa, e aí é esse negócio. Se não tiver nenhum acidente muito surreal, se nenhum ser humano fizer uma cagada muito grande, aquilo fica ali durante muitos anos e beleza, né? Tem- Cagado. Mas, Isso é um eu tava termo vendo técnico, também, tá? termo técnico, cagada. Eu tava vendo também que ficam uns barris assim de material radioativo, eles nunca colocam nada líquido ou pastoso, sempre as coisas têm que estar no estado sólido. Então, se tem alguma, por exemplo, tem água que se contaminou e tem que ser descartada. Eles misturam com algum sólido e colocam no barrilzinho, sempre no estado sólido, que aí evita o problema de, por exemplo, em algum acidente, aquilo Vazamento, né? penetrar no solo e chegar em algum lençol freático, sei lá, enfim, né? Aquela coisa fluir. O problema é o negócio fluir, né? E aí, sabe o que que eu vi hoje? Um cara, uma ideia, assim, por que que não pega o material radioativo e joga num vulcão? Porque a gente não quer morrer? Porque a gente não quer uma chuva radioativa, A gente tem talvez. uma paixão muito grande por não morrer por um acidente nuclear, É, sabe? jogar o material radioativo no vulcão não é uma boa ideia, porque ele não ia chegar nem a derreter, né? Se o vulcão tivesse uma temperatura, se eu não me engano, 10 vezes maior do que ele tem, os vulcões mais quentes do mundo precisariam ser 10 vezes mais quentes para você conseguir jogar o material lá e ele deixar de ser radioativo. Que aí a temperatura muito alta, você poderia quebrar esses núcleos, né? E aí ia dar, beleza. Só que do jeito que são os vulcões no planeta Terra, pelo menos, né? Não tem condição de fazer isso. E aí, se Sem, você jogasse, você só ia contaminar aquele material, ele evapora, né? Sai aquelas fumaças assim do vulcão, e aquilo ia para a atmosfera. Depois, quando chovesse, ia chover o que que é material pior? contaminado. O que que é pior? O que que é mais perigoso que lava? É lava radioativa. Parece coisa de videogame, né? É, Assim, né? lava radioativa, e aquela lava verde brilhando assim. Falando nisso, a substância mais perigosa do mundo, talvez do nosso sistema solar, é, Caraca. é o cório. O cório é o resultado dos subprodutos do material radioativo que era utilizado em Fukushima e Chernobyl, que Uhum. quando sofre o derretimento lá, o material radioativo e os subprodutos dele se misturam e geram um material extremamente radioativo. Se você ficar um minuto, é uma. Eu não, ó, gente, pelo amor de Deus, os números aqui podem estar errados. Mas você ficar num Uhum. período muito curto de tempo na presença desse material, coisa de metros, você já absorveu uma dose letal de radiação. Você já morreu, Putz. só faltou cair. Entendeu? Aham. E, inclusive, isso aconteceu em Chernobyl. O pessoal não sabia o que era esse material. Que ele é conhecido como pata de elefante. Quando vocês quiserem, vocês procuram na internet aí. Procurem outros Pata de dispositivos, não elefante? sai da live. É pata de elefante. É conhecido como Não pata de sai da live elefante. para pesquisar, não, gente. Usa Depois outro aparelho. anota aí. Anota aí. Vai sei lá onde. Aí o pessoal entrou pra fotografar. Uma das primeiras pessoas que entrou lá pra ver esse material, que ele corroeu a tubulação da usina de Chernobyl e acumulou esse material no chão. Ele formou ele chama de pata de elefante porque o montinho de lava radioativa que se formou ali lembra uma pata de elefante. Daí o nome. E Entendi. esse a O PH perguntou aqui qual o nome, né? O nome é pata de elefante. pata de elefante. Pesquisa no Google. Escreve pata de elefante Chernobyl que você vai achar. É um Chernobyl, né? negócio medonho.
Põe Chernobyl, porque se você digitar só pata de elefante, provavelmente vai aparecer uma pata de elefante. Pata de elefante, Se Chernobyl. Eu você vou procurar no pesquisar. Bing, você vai direto em Chernobyl. É, O Bing acha tudo, menos o que você procurou. Brincadeira, tá, tio uhum. Bill? Patrocina nós aí. Ó, É, tem uma planta com esse nome também. Ah, é? Aqui, ó, tem sugestão de pesquisa. Pata de elefante de Chernobyl. Eu não sei se o Google ouviu a gente por algum dos 300 dispositivos que estão ligados aqui agora, Ouviu. ou se as pessoas pesquisam isso com Daqui a pouco frequência vai aparecer no aplicativo do AliExpress. Você quer comprar uma pata de elefante? Frete grátis pro Brasil. É, e aí as pessoas que entraram, as primeiras pessoas que entraram nessa sala e descobriram esse material, morreram. Entendeu? Porque ela Caramba. emite uma carga de radiação absurda. Inclusive, o caixão de concreto, aço, chumbo. Uhum, Eles construíram um sarcófago, né, em volta da usina de Chernobyl. Em volta do sim. reator, né? O Aham. prédio da administração ainda existe, está aberto para visitação, essa coisa toda. É, essa substância ela é tão radioativa que foi construído um sarcófago de aço, concreto e chumbo ao redor dela para conter ele. E Uhum. ainda assim, esse produto ele estava na forma fluida, né? Ele não era pastoso, não era líquido. Ele ficou pastoso. Com o passar do tempo ele se solidificou porque ele esfriou, mas ele ainda está quente. Ele ainda é quente porque ele está Uhum. emitindo bastante energia, principalmente infravermelho e, Uhum. e energia ionizante. E agora, para terminar de acabar com tudo, ele está esfarelando. Então, se Putz. escapar o pó desse negócio para a atmosfera, quem tiver perto vai inalar aquilo e, no mínimo, vai ficar doente. E vai Muito dar ruim, né? doente. Pois é. Eu tô pensando que é engraçado que a gente começa o episódio falando que é uma forma de energia limpa e segura, e depois a gente só fala desgraça, né? Não, Mas é mas, porque assim. mas o que a gente está falando é que essas coisas horríveis acontecem quando tem uma falha no projeto, ou quando ocorre algum acidente extremamente improvável, que foi o caso de Fukushima, ou quando é um caso de negligência horroroso que aconteceu em Chernobyl. Todas as outras usinas nucleares que estão funcionando aí estão funcionando até hoje, tranquilo. Entendeu? Uhum. É uma É, energia então. limpa, ela é hiper eficiente. Eu acho que mais eficiente que energia nuclear é só energia de antimatéria, né? Mas ela é muito difícil de Aham. fazer. Produzir antimatéria é muito difícil. É, a usina de Angra 1, ela começou a entrar em operação, a funcionar, né, em 1985. Ela começou a ser construída em 72, terminou de ser construída em 82, Uhum. começou a funcionar em 85. E até hoje a gente não teve problema nenhum, né? De Angra? Às vezes a de Angra, a Uhum. Angra 1. Aí Certo. a Angra 2 ficou pronto, começou a operar em 2001 e a Angra 3 está prevista para começar a operar em 2025. E Angra Então já 4 já a gente foi tem. fundado em 91, que é a banda do Rafael Bittencourt e o Kiko Loureiro. Ah, é? Desculpa, gente. Angra 4. Caramba, Desculpa, velho. Essa piada foi eu sou excelente. fanboy do Angra. Aqui Boa o noite, Bia Machuga. Ó, Machuga. comentário. O Vamos lá. Machuga é bom. Tem, O Machuga é bom também. é, A eu banda não de sei se eu metal. li certo, viu? Qualquer coisa, desculpa, Bia. O PH falou assim, ó, tem uma imagem falando que se tocar, morre na pata de elefante, né? Basta Acho que chegar não só perto. tocar, kkk. É, Não é basta chegar perto. tocar. Você chegou perto, já deu ruim. O Fábio falou que a fusão seria bem eficiente, mas ainda é problemático a contenção. É, porque fusão nuclear é o princípio também da bomba atômica, né? Então, você consegue tirar muita energia. Inclusive, a famosa equação do Einstein, né? E igual a mc ao quadrado, ela faz essa equivalência entre massa e energia. E aí você pensa, energia, é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8, ou seja, 300 milhões, né? Aí você eleva isso ao quadrado, vai ser um número enorme, gigantesco, e aí multiplica pela massa. Essa é a energia que você consegue tirar da matéria, né?
Uhum. Então, assim, pouca matéria gera muita energia. E é por isso até que rola esse problema, né? Por exemplo, Chernobyl, o acidente aconteceu há muitos anos, mas até hoje é problemático lá na região, né? É aberto para visitação e tudo, mas assim, tem as áreas que você pode chegar e que você não pode, né? É. Inclusive é uma coisa que eu sou muito curioso para ver. Hoje, até antes da gente começar a live, eu ia assistir um vídeo que um cara postou aqui, ele visitando, né? Ele fazendo um vlog, assim. Só que não deu tempo. Eu tive que jantar Eu vi o do Kyle Hill, que é fora, né? Tive que ir num churrasquinho ali. ele foi para Chernobyl e ele visitou a usina, o prédio administrativo, a usina e a região onde está sendo feito o decomissionamento, né, que estão desativando a usina. Até hoje está acontecendo essa desativação da usina e ele entrou Uhum, lá, aí, cara, é um negócio muito controlado. Eles entram, você entra, tem uma sala onde você deixa todos os seus pertences pessoais lá, põe a roupa de proteção e vai trabalhar. Quando você termina, aham, você volta, deposita sua roupa de trabalho em um outro armário, em outra sala, que é contida, isolada também. Vai lá no outro aham. vestiário, pega a sua roupa e vai embora. É um negócio. E quando você está É, andando lá dentro, você tem lugares específicos que você pode andar. Tipo, você tem. Tipo, você tá numa sala enorme, não, a gente só pode andar por aqui nessa sala, entendeu? É um negócio super controlado. super controlado, né? É. Porque é isso, é perigoso, mas assim, as pessoas sabem o que estão fazendo, né? Nesse caso do incidente, foi porque foi assim, foi realmente uma galera que vacilou muito, né? E eu acho que esse caso de Chernobyl ficou tão famoso, é tão comentado, para a gente nunca esquecer que isso é perigoso, né? Que não dá para ficar ali sendo irresponsável com o negócio. Então, acho que assim, hoje em dia, todo mundo que trabalha com energia nuclear sabe que tem que ter uma atenção redobrada, né, em relação a todos os protocolos de segurança, que são muitos. Cara, eu estava vendo alguns vídeos, né, de visitas às usinas, de documentários. Documentários não, mas tipo reportagem mostrando como é que é por dentro e tal. Eu vi vários vídeos e todos, cara, são extremamente chatos, assim, cada coisinha tem lá um sistema de controle, de segurança, que mostra os números, né, de tudo, tudo. Tudo isso que a gente falou agora é meio que um resumo de como é que funciona, né? É. Cada etapa da usina e tal. Mas assim, tem muitos detalhezinhos que não vale a pena ficar detalhando muito. Mas cada pedacinho da usina parece que tem assim um controle muito grande, né, de segurança. Então, é algo que é perigoso, mas é perigoso no sentido que, assim, a gente não pode ser desleixado com isso, né? Na verdade, nenhum tipo de Se for, produção de energia você vai poder ser desleixado, né? se for mal Porque a energia. operado, qualquer, qualquer usina vai gerar um desastre, né? Aham, exatamente, exatamente. Você está falando de energia, você pode estar falando de energia controlada, que vai gerar ali uma energia elétrica, que vai fazer uma coisa que você quer, mas essa mesma energia pode ser descontrolada, que vai ser uma explosão, que vai ser, enfim, né? Algum problema nesse sentido. É, uma coisa que eu acho interessante é na física lá na escola, né, a gente estuda os tipos de produção de energia. Aí você tem a termoelétrica, que vai ser algum tipo de energia térmica, elétrica, aí tem a hidroelétrica, né, que é a energia potencial da água, virando, tem a nuclear, enfim. Só que todas elas passam por um mesmo dispositivo que transforma cinética em elétrica, que é a bobina, né, que é não é bobina o nome, agora fugiu É um aqui. Tem alternador, uma se não me bobina engano. dentro. Hã? É um alternador, não? Dínamo. Dínamo. O dínamo é um negócio que tem uma bobina dentro. Bobina é um fio enrolado, né? E aí todos eles partem do mesmo princípio. Então, na verdade, gerar energia é tipo assim, você tem que conseguir fazer um ímã rodar muito rápido. Pronto, né? E aí, com a hidrelétrica, é a água que faz girar a pás, umas hélices, né? E essas hélices fazem o ímã rodar. E a termoelétrica e a nuclear são as que fazem o vapor de água que vai fazer essas turbinas rodarem. E a turbina faz o ímã rodar. E aí vem um princípio que eu acho que não é o caso aqui, né? De variar o campo magnético no fio para gerar energia elétrica.
Mas aí, isso é engraçado porque, assim, por que eu tô falando isso? Algumas pessoas já vieram me perguntar assim, tá, mas aí como é que a gente pega essa energia do núcleo e transforma ela em energia elétrica, né? Como é que a gente usa isso? Na cabeça da pessoa, de algumas pessoas já, várias pessoas já ficaram imaginando que era assim. Você pegava a energia do núcleo do átomo e fazia ela ir pro fio, entendeu? Virar energia elétrica Aí direto liga uns fiozinhos no pedaço de urânio lá e puxa a é, energia dele. bota Igual o uns fios do desenho urânio. do Homem-Aranha, que tem um cristal verde lá e os fiozinhos Aham. ligados. Mega Man também tem muito isso. Ah, Mega Man, ó, tô com a camisa do Mega Man hoje, cara. Ó, aí, promessa, hein? Eu queria uma dessas. É o Eu tenho projeto que do, renovar. é o projeto do Mega Man X. Que massa. Muito doido. Eu tenho que renovar minhas camisetas de filmes, séries, barra jogos e etc. Vamos lá, comentários aqui, ó. PH. Parece até cena de filme de ação, que se andar fora da linha você morre. Falando sobre a segurança lá, É, né? É, vou comprar um vou imã comprar um já. imã já. Vou comprar É. um imã, botar num palito e ficar girando ele. Ah, qualquer aparelho que roda na sua casa, você liga na tomada e ele começa a girar, vai ter um dínamo. Ela é ventilador. O motorzinho do ventilador ele tem, você consegue ver a bobina se você desmontar ele. Ó, vocês O... verem que eu não tô mentindo, a Thaís falou aqui, na minha cabeça, certeza que é assim. Você pega. E a impressão que dá é essa, né? Que energia nuclear, você tira a energia do núcleo e vira elétrica, mas como, né? Seria, realmente, é meio impossível fazer isso sem passar por outros estágios, que é evaporar a água, aí você gira uma turbina, né? E essa turbina faz o ímã rodar. Então é o mesmo princípio da hidrelétrica, por exemplo, né? O negócio que até chegar nesse movimento de girar a coisa, o que vai gerar energia antes é o que dá o nome, né? Então, É. você pega o inicial e o final. O que acontece no meio do caminho, né, não vai entrar no nome, senão é energia termocinético potencial elétrica, tipo assim, É, são os aí nomes é o da bizarros. hidrelétrica, né? A hidrelétrica, É. ela tem. Eu trabalhei muito com hidrelétrica já. Eu trabalhei numa empresa que a gente fazia escoramento. Uhum, Escoramento, pra quem não sabe, é quando você passa na frente de uma casa que tá em obra e tem uns pauzinhos segurando o teto, aquilo é escoramento. Eu uhum, trabalhava com aço e alumínio, né, na época. Eu fiz uhum. muito projeto para escoramento de barragem. E não sei se vocês já ouviram o termo ogiva nuclear, que é basicamente Já, uma bomba hoje. nuclear, né? Aham, É, já. na usina hidrelétrica tem uma estrutura chamada ogiva. Mas por que é ogiva? É porque ela é uma estrutura redonda. Ela é um. Quando você entra Ah, na usina hidrelétrica, a água entra. Você não, a água, né? Se você entrar lá, você morre. A água ela entra num funil, assim. São duas estruturas mais ou menos nessa posição. A água ele vai estar aberto, a água vai entrar na parte mais aberta desse funil e dentro desse túnel, dentro desse funil ele vai passar por um túnel que se chama túnel caracol. Engenharia, os nomes são bem simples, gente. E aí uhum. a, a, esse túnel ele vai ficando mais estreito e mais baixo. Assim, ele vai diminuindo o espaço dele. Por quê? Porque existe um negócio chamado lei da conservação de, 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 de fluxo, se não me engano. É isso? A vazão é constante, né? É, A quantidade de água que passa em uma determinada área é constante. a Então, se vazão é essa área constante. diminui, a água tem que ficar mais rápida, né? Isso, Porque você diminuiu a área, então o volume de água que consegue passar é menor. Então, ela tem que ir mais rápido para continuar passando o mesmo volume. exato. E aí Conservação, na parte é, mais que tem a menor é conservação de de não sei se é fluxo, conservação de momento, conservação de massa, de momento faz conservação, sentido, mas agora eu não lembro também. Porque a gente, é o enfim. princípio da conservação de hidráulica, gente, ok? De mecânica dos É, fluidos. Mas o que acontece? Sabe quando você pega a sua mangueira e aperta a pontinha dela e a água vai mais longe? Você não aumentou a pressão isso. da água, você aumentou a velocidade. Por quê? Porque a massa de água que está passando é a mesma quantidade. Só que para manter a vazão, para continuar botando a mesma quantidade de água para fora da mangueira, como tem um espaço menor para ela sair, a água tem que passar mais rápido. E é esse o Uhum. princípio. É como se fosse uma grande mangueira de concreto e ele vai fazendo um tubo que vai ficando cada vez mais estreito.
Uhum. Vai diminuindo a seção que a gente Então, faz. só um comentário rapidão. Aham, Esse negócio que você falou da mangueira, né? Você aperta que a água sai com mais velocidade. aham. Então, por exemplo, você vai jogar água para empurrar assim, né? Você vai lavar um chão, aí você empurra uma sujeira ali, isso vai servir. Mas, por exemplo, se você estiver enchendo um balde, Aham. você deixar a mangueira solta ou você apertar a pontinha, não vai fazer Vai diferença. encher na mesma velocidade. Apesar dela estar saindo mais rápido, a quantidade que sai é menor. É isso que quer dizer a vazão ser constante, né? A Isso. quantidade de água que sai é a mesma, não adianta. É. Então você fala, esse balde está demorando, aí aperta lá e acha que vai encher mais rápido. Não vai. Na É. verdade, pode até demorar mais, que a água pode bater, espirrar, né? E É, você ficar acaba caindo para perdendo fora do mais lado. água. Você vai acabar perdendo mais Porque água. vazão. Ah, o que é vazão? Vazão é volume de qualquer coisa pelo tempo. Então vamos supor que a sua mangueira põe um volume de 2 litros de água por segundo. Eu creio que não, obviamente não é isso tudo, mas uma situação Uhum. hipotética. A sua mangueira ela tem uma vazão de 2 litros de água por segundo. Se você fechar a pontinha dela e deixar só um espacinho para sair, a água ela vai continuar botando 2 litros de água por segundo. Só que para manter essa vazão de 2 litros de água, ela vai ter que sair muito mais rápido. É por isso que ela vai lá longe, porque a velocidade também a velocidade ela aumenta a sua energia cinética também, por isso que ela arremessa a Isso. água lá longe. E é O o que PH acontece. comentou aqui, fui tapeado. Colocar um dínamo na gaiola de hamster e tapear. É, Energia hamster elétrica. na hidrelétrica, quando chega nesse ponto mais fino da mangueira de concreto, que é um túnel que vai ficando cada vez mais fino, a parte mais fina é onde está a pá da hélice, da turbina. Então, quando ela chega na turbina, ela está com a velocidade máxima dela, porque continua entrando a mesma quantidade de água e ela tem que sair o mais rápido possível para manter o fluxo. E aí por isso que Uhum. consegue girar uma turbina de aço gigantesca. E quando falei de ogiva, é porque na entrada da água, que a gente chama de tomada d'água, a Uhum. parte de baixo dessa tomada d'água, ela é como se fosse um morrinho assim. E aí aquele morrinho é chamado de ogiva. Então qualquer estrutura que tem Uhum. esse formato redondinho assim, a gente chama de ogiva. E Tá aí, ogiva eu não nuclear sabia também. disso. Eu não sabia e nunca tive a curiosidade de saber por que esse nome, né? A parte de baixo que ela é convexa, né, com a barriguinha para cima, ela chama Aham. de ogiva, e a parte de cima que a barriguinha tá para baixo chama de peito de pombo. Ah, mas que o nome não é ogiva e o outro peito de Peito de pombo. pombo. Não, é tomada d'água, né? Mas é vulgarmente conhecido na Aham. engenharia como peito de pombo. Ah, sim, sim. E É. e a geração de energia elétrica nas usinas hidrelétricas é feita a partir disso aí. É água Uhum. que está movimentando turbinas. Na usina nuclear, mesma coisa. Só que ao invés de ser usada a força da gravidade, que vai pressionar a água contra aquele túnel de concreto, você usa o calor gerado pelo urânio enriquecido, ele vai agitar a Uhum. água e fazer com que o vapor de água saia numa velocidade absurda e comece a mover as Isso. turbinas. E aí, quando a água evapora, né, tudo que esquenta expande, né? Uhum. Menos a água entre 0 e 4 graus Celsius, só para ninguém depois brigar comigo. Mas, assim, fora isso, você aquece e vai expandir. E quando muda de estado, né, do líquido para o gasoso, ele vai expandir ainda mais. Então, a água ela vai querer ocupar um volume muito grande. Como não vai conseguir, né, porque você tem um recipiente ali de volume fixo, a pressão vai ter que aumentar. Então, vai ter vapor de água com uma pressão também muito alta, né? E aí, você não usa a gravidade a seu favor. Na verdade, você tenta fazer um volume grande de vapor, né? Rapidamente, para ele ter uma pressão muito grande e conseguir gerar aquelas turbinas, né? Isso que o PH falou de colocar um dínamo na gaiola de hamster é interessante, porque funcionaria assim, né? Funciona. Sempre que o hamster. Só que aí você não ia ter uma Rotação geração, suficiente, né? uma rotação constante. Você não ia gerar energia de forma constante. Então, isso seria, por exemplo, se você ligasse uma lâmpadazinha lá, ela ia ficar oscilando assim, né? Quando o Uhum. hamster fosse lá correr, ela ia acender. Mas se ele começa a cansar e vai mais devagar, aí ela ia
É igual aquela galera que liga um dínamo na bicicleta e à medida que eles vão pedalando, as lâmpadas vão acendendo e tal. Isso. A lâmpadazinha acende. É. E aí tem um detalhe. Para o hamster, ou para você que está pedalando na bicicleta, se você colocar um dínamo para gerar energia, vai funcionar. Só que vai ficar pesado, vai ficar mais pesado. Porque esse ímã, né, girando e induzindo corrente no fio, essa indução que ele gera no fio, né, uma corrente induzida, gera um campo contrário que vai tentar frear ele. Então aí você vai ter que fazer mais força para conseguir manter aquele ímã girando e gerando energia elétrica, né? Então tudo na natureza tem alguma compensação. Então seu hamster lá, se ele gosta de todo dia ficar lá correndo, sei lá, eu não entendo de hamster, mas sei lá, ele fica 10 minutinhos lá correndo todo dia, ele ia ficar 8, não sei, ele ia cansar mais rápido, porque ia ficar mais pesado, né? Ele ia ficar mais patolinha também, provavelmente. Duas coisas. Não existe nada de graça na natureza e não existe eficiência absoluta. Então, você tem que, se você quer gerar energia elétrica, você tem que dar energia cinética. E você vai gastar a sua própria energia para poder gerar energia elétrica. Então, você vai cansar mais do que você gera energia elétrica. Aham, isso. E outra coisa, O Fábio falou aqui, ó, ou colocar capacitor em série. É uma coisa, rapidão, me perguntaram uma coisa assim, por que que não bota então um desse na roda do carro, e aí quando o carro andar, vai gerar energia elétrica e você bota a energia no próprio carro, né? Não dá, porque você não consegue converter 100% da energia. Então, você ia ter que, a energia de rotação, que é para o carro andar, você ia ter que tirar disso, ou seja, ele andar menos, para parte era para andar, parte para gerar elétrico. Então, você já tirou um tanto ali. E aí, esse tanto que você tirou, só alguma parte você ia conseguir reaproveitar. Então, na verdade, você só ia ficar desperdiçando energia. Né? porque teria que ser um sistema híbrido. Imagina assim, se ele é movido a gasolina, tá lá movendo a gasolina e vai acumulando energia, né? Suponhamos que tenha um capacitor ali, algum sistema de armazenamento de energia. Aí você vai armazenando sua energia até encher uma bateriazinha e você vai gastando, né? Só que quando você gera energia, parte dessa energia vai ser convertida em energia elétrica e parte da energia elétrica vai ser convertida em energia cinética para mover o seu carro. Então você vai perder eficiência você vai perder energia na geração e no consumo. Por quê? Você vai gastar energia na forma de movimento, que é a sua energia cinética, o seu carro andando, você vai perder na forma de calor, de som, de luz, de radiação. Você vai perder muita energia no processo. Então, isso eu acho que não vai funcionar viável muito, por enquanto. Mas eu queria agradecer a Laura aqui. Carros nucleares. Porque já pensou? Carros nucleares, ia ser muito louco. Uma batidinha. Eu queria agradecer a Laura aqui pela rosa. E o comentário aqui do PH eu achei massa. O menino que descobriu o vento, né? Ele pegou esse dínamo de bicicleta e colocou num catavento para gerar energia para a comunidade dele lá, né? E aí, na história, o menino pegou os livros de física que tinha lá na biblioteca para estudar e tal. Era uma situação muito complicada. Ele teve a oportunidade de estudar, né? O professor dele ajudou muito ele lá a conseguir estudar e tal. E aí, Fábio, valeu por aparecer aí. Obrigado, hein? Até a próxima. O menino teve a oportunidade lá de estudar e tal, e ele acabou resolvendo o problema da comunidade dele, porque ele viu no livro de física que era essa maneira que dava para produzir energia, né? Aí um professor dele tinha o dínamo lá da bicicleta, aí ele foi lá e pegou e colocou o cataventozão lá e botou. Aí eu vi o filme faz muito tempo, eu não lembro para que eles usaram essa energia e tudo, mas é um filme massa, eu recomendo bastante. Ele ganhou o Oscar, o menino que descobriu o vento? Eu nem lembro. Ou concorreu ao Oscar. O PH falou que dá muito trabalho em aspas. Ele falou que dá muito trabalho. Eu não sei se a piadinha foi com o Jules, né? Porque o trabalho é o resultado do funcionamento da energia, né? Energia é a capacidade de um corpo de exercer trabalho. Isso. Eu não entendi a piada do PH. Mas se foi nesse intuito, foi boa. Plantação, irrigação, tirar água do poço, era isso. Massa. Era isso mesmo. Massa. No filme, né? No filme o menino usou o dínamo para gerar energia para
Tirar água do poço, exatamente. E aí, o negócio do carro tem um sistema que é de você tirar energia da frenagem para. Não, da frenagem não. Do amortecedor do carro para gerar energia elétrica e usar no próprio carro. Aí é interessante porque quando você quer movimentar o carro, você quer gastar energia para que ele se movimente. Agora, quando você passa na lombada, o objetivo do amortecedor é tirar a energia cinética da roda. Uhum. Então, você pode tirar ela amortecendo com a mola e tal, ou você pode retirar essa energia e transformar em elétrica. Aí é desejável que essa energia se perca mesmo, entendeu? Uhum. Você tira a energia do movimento. E aí você pode usar em outra coisa. Então, existe um sistema. Eu li isso há muito tempo, eu achei que hoje em dia, na época eu pensei, né, que a essa altura do campeonato, já seria alguma coisa que seria amplamente usada, assim, mas parece que não vingou muito não. Mas eu li sobre esse sistema, que ele retirava energia do amortecimento para gerar energia elétrica para o carro, aí poderia ajudar a funcionar coisas pequenas, assim, um rádio, né, uma lanterninha, alguma coisa ali. Carregar a bateria. Isso e armazenando numa bateriazinha à parte. Já E pensou, podia cara? ser usado. Você fica no prego, aí não tem ninguém pra fazer a chupeta na bateria, aí você começa a pular dentro do carro e Lançar o a bateria carro. dá um tranco. Pô, aí, tá vendo? Ia ser massa. Isso é sensacional, cara. Andem com um dínamo, faz um dínamo, uma manivela assim, ó. Os primeiros carros era assim, né? O cara ia lá na manivela, aí depois ia correndo e ligava o carro rapidinho. Porque o sistema de elétrico, de partida elétrica, era na manivela, né? Uhum. Eu acho que era isso, na real. Eu não sei como é que funcionava esses primeiros carros, mas tem vídeos da galera assim, roda a manivela e depois corre lá pra frente do carro. Cara, uma colega minha, ela tinha aquela lâmpadazinha que você fica apertando uma alavanca na lateral dela e ela começa a girar um disco dentro dela e vai gerando energia para você acender a lanterna. Não sei se você já viu isso. Aham. É muito legal. Ah, e outra coisa, o cooler do seu computador, ele não tem uma haste segurando a hélice, a estrutura que fica em volta dele. Ah, é? Eu abri o cooler do meu computador uma vez, é um imã, e ele literalmente, a hélice ela fica flutuando, ela tem o dínamo no meio e a hélice fica flutuando em volta do dínamo, assim, ela não encosta em nada. Que doido, cara. É muito louco, Que viagem. ela só fica aqui, ela fica flutuando em volta ali, girando. Eu acho que isso é para reduzir atrito no giro, para otimizar É, o movimento. com Muito certeza, legal, cara. interessante. Que doido, cara. Isso aí eu nunca tinha visto, assim. Eu nunca abri um cooler. Pra que eu fui Pegar abrir um fogo. cooler? Porque eu não queria ter que comprar outra. Eu abri pra tentar consertar. No final das contas tive que comprar Deu outro, porque eu ruim. quebrei ele. Pelo menos você aprendeu uma coisa pra falar no Aprendi uma coisa podcast aí. legal. Aí, tá vendo? Ninguém sabia disso. E aí, Aí, alguém tem mais perguntas aí? Galera do TikTok, alguém tem eita, já perguntas? tem 1 hora, cara. Já. Passou Caraca. voando, cara. Voou, né, cara? A gente começa a bater um papo aqui de boa. É, passou voando. Ah, E a gente tá falando de e já tá energia acabando. nuclear, né, cara? Putz, viajamos aqui agora na É, geração de energia elétrica de outras formas. Mas faz parte do esporte físico. A gente faz voa numa parte. tangente e vai Esporte falando de físico outras tem coisas aí. tangentes e tem paralelas. É, nesse caso a A gente gente foi em sai disso. paralelas, né? A gente trocou de faixa Tem só. paralelas, é. Ah, Mas na verdade, eu acho interessante também, né? Falar sobre geração de energia. uhum. Porque, que nem o PH aqui, ó. O PH tá cheio das ideias já ali. Ele quer fazer um monte de coisa. A partir do momento que você entende como se produz energia, né? As pessoas, a criatividade começa a fluir, né? Com Cara, certeza, essa que você falou da bike, alguém que pensou assim, então é só fazer isso, é só rodar o imã que... então vou pôr na bicicleta, vou pôr não sei aonde, aí vai... tem bicicleta que usa esse dínamo pra acender a lâmpadazinha, né? Na ponta dela. Isso, é. Tem um cara que eu vi que ele botou um negócio na perna, eu queria até ver direito se era um vídeo fake ou não. Mas ele botou um mecanismo assim na perna, ele mesmo fez, que ele ia caminhando, e aí dobrando o joelho, o negocinho ia movimentando assim, ó. E aí botou lá um imã e tal, e aí ele gerava energia, tipo, por exemplo, para carregar a bateria do celular, enquanto caminhava. Donos É de iPhone, possível. chegou a hora de Eu não sei vocês se brilharem. chegou a hora de vocês brilharem. Eu não sei se o vídeo é real, né? Se o cara
realmente fez ou se ele só deu uma enrolada lá, mas que é possível né? Você fazer um mecanismo onde você caminhando, você conseguisse gerar energia elétrica. O grande problema disso é a frequência com que você se movimenta, né? Por exemplo, na bicicleta, dependendo da velocidade que você pedala, você vai gerar uma corrente de uma certa intensidade. Então aí a lanterninha pode brilhar muito ou brilhar pouco. Você vai cansando, né? Vai pedalando mais devagar, ela brilha menos. Então, isso é muito variável e aí não é tão eficiente, mas assim, dá para usar para fazer algumas coisinhas do dia a dia, né? Sugestão: Só não daria para. sempre Ah, desça ladeiras quando você estiver tentando gerar energia, você vai descendo ladeira. boa. Que aí você vai transformar energia potencial em energia cinética e depois energia elétrica. Sem fazer nada, você só vai precisar se equilibrar na bicicleta. É só tu não cair que vai dar bom. É, torce pra você não. Se esforça pra você não cair, né? Eu acho até que a bicicleta elétrica ela tem uma bateriazinha que quando você tá assim numa descida ou você não tá utilizando, né, a própria pedalada ajuda a carregar ela. Aí Legal. quando você cansou, você liga. Mas é isso que eu falei, né? Se você for pedalar para carregar uma bateria, a pedalada vai ficar mais pesada. É. Então, se você for descer a ladeira, que você não faz esforço, né? É a gravidade, aí é o princípio também da usina hidrelétrica. Você está usando a potencial para abastecer sua bateria, aí na subida você liga o motorzinho, e a bike vai por você, né? Então é bem interessante. Eu já vi gente fazer bicicleta elétrica caseira, a pessoa construir em casa, assim, e não sei se eu teria a manha, eu sei a teoria, comprar os materiais e lá botar a mão na massa, não sei se eu tenho a manha, eu já tive essa vontade. Não sei se eu teria a manha. Cara, eu tenho as E ferramentas, aí, só não tenho o material. E a teoria, né? é, Quer pois dizer, eu não é. tenho um projeto, né? A teoria a gente acabou de falar. Mas eu não. A teoria é essa, não é muito É. complicado, na verdade. Bora fazer, eu ajudo com mão de obra. Poxa, eu boto super fé, PH, da gente fazer e filmar, documentar e A gente postar leva isso pra em algum casa lugar. de carona pra pagar o Eu tô serviço. precisando mesmo produzir conteúdo e economizar gasolina, então bora. Cara, Hein, meu sonho é morar perto Jaden? do trabalho Isso, pra andar de bike. nossa, eu queria ir de bike. Dá pra eu ir de bike e metrô? Dá pra eu ir. Mas eu queria ir de. Eu já morei a ponto de poder ir de bike, mas aí mudei, né? Agora tenho que ir de carro. Tem uma curiosidade que eu anotei aqui sobre a porcentagem de cada tipo de geração de energia que é utilizado no mundo. Você sabe qual que é a mais utilizada no mundo entre hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, eólica e solar? Eu acho que é Alguém hidrelétrica e chuta aí, PH. termoelétrica, né? A mais utilizada, 64% é termoelétrica. 64%. Por que, que o mundo tá sofrendo de efeito E estufa? por que Por que quê? será, né? Por É. quê? Que foi o primeiro método conhecido desses todos que a gente está falando, né? Então aí o mundo foi lá, criou diversas usinas de produção de energia, aí descobriram a hidrelétrica. Aí, né? Então, assim, o problema da hidrelétrica é que ela ocupa muito espaço. E aí, então também, mesmo conhecendo Demais. a metodologia da usina hidrelétrica, ainda assim, né, se optava pela termoelétrica pelo espaço que ocupa, que é menor. A Sim. nuclear é 10% e eólica e solar 7%. Acho Eólica e que na solar China tem juntas. muita termoelétrica, né? É. Porque lá em E, Hong Kong tem aquele problema da névoa, né? uhum, Que uma névoa tóxica cobre a cidade lá, o pessoal tem que andar de máscara, mó cabuloso lá. Eu acho que é em Hong Kong. caramba. Porque tem Pois é muita complicado. poluição atmosférica lá. Por causa de geração de energia termoelétrica também, né? Mas também tem muito carro. Cara, e curiosidade também, uma coisa que aconteceu comigo, que eu observei uma vez, eu fiquei assustado até. Uhum, Aqui pra quem não é daqui do Distrito Federal, tem uma cidade aqui que se chama Colorado, que é um. Ela é bem elevada, bem alta a cidade. E é bem aberta, sabe? E é onde eu moro, que é em Taguatinga, que é uma cidade mais baixa,
de lá do Colorado você consegue ver Taguatinga. E aí eu fui fazer uma visita de trabalho lá numa obra lá, no subidão do Colorado, né? Aí eu tava subindo aí eu fazia o caminho subindo e tinha que fazer um retorno para chegar nessa obra. Quando eu fiz esse retorno, eu vi Taguatinga. E isso era mais ou menos umas 7 horas da manhã, 7, 8 horas, era bem cedinho. Tava um pouquinho antes da hora do rush, né? Do horário de pico. Tipo assim, eu vi Taguatinga, o céu azulzinho, bem bonitinho atrás. Quando eu tava saindo dessa obra, eu saí no sentido que eu tava indo, eu tava olhando pra Taguatinga. Cara, isso já era umas 10 da manhã. Tinha uma nuvem amarelada, meio marrom, assim, em volta de Taguatinga, assim, que era já dos carros gerando poluição, cara. Em São Paulo isso é absurdo, muito cara. visível, né? O céu meio acinzentado, assim. Cara, isso é muito louco. Pois é importante a gente evitar, né? E usina nuclear faz o quê? Vapor de água. Vapor de água. Ele não Pois me desce o ar, só isso. Ia chover mais. Mais. Isso aqui em Brasília ia ser ótimo, né? Se você Alguém constrói uma usina aqui em Brasília, por favor. Se você vê a chaminé da usina nuclear, por exemplo, você vê uma chaminé de uma churrascaria, você vê a fumaça subindo e ela vai-se embora subindo, você vê aquele cinzentão subindo. Quando você vê da usina nuclear, você vê aquele vaporzinho branco da água e logo ele se dispersa no ar. Porque é água. É uma nuvem mesmo. Ele está saturando o ar de água. Aquela nuvem que você olha assim e fala, um elefante. É uma nuvem de água saindo, né? E a usina nuclear, ela é a melhor para substituir a termoelétrica. Porque em questão de estrutura, também é bem parecido, né? Assim, o espaço que vai ocupar você retirar a termoelétrica e substituir por uma nuclear é possível, né? Agora, você retirar a termoelétrica e substituir por uma hidroelétrica, não tem não dá. Não tem como, porque a hidrelétrica você não constrói em qualquer lugar. Inclusive, o Brasil tem essa vantagem, né? Que a gente tem diversas possibilidades de construir usina hidrelétrica, que também é limpo e tal, né? Tem um problema de degradação ambiental muito grande, né? Porém, é limpa, né? E eficiente também. Mas, no final das contas, a melhor forma mesmo de produção de energia elétrica vai ser a nuclear, não tem como. A gente tinha comentado no episódio anterior, né, que a usina hidrelétrica, o funcionamento dela é muito limpo. Porque é só você estar movimentando a água, como a gente falou, você usa a própria gravidade para poder movimentar a água. Só que a construção dela, você precisa transpor algum rio. Transposição de rio é você literalmente desviar o rio, você vai cavar um caminho para o rio seguir. Então você vai tirar o abastecimento que aquele rio fornecia para uma determinada região, você vai desviar ele para passar por dentro da sua hidrelétrica. Então, assim, obviamente você não vai tirar de um estado do Brasil para o outro, mas uma região ali que era irrigada por aquele rio não vai mais ser, né? Você vai fazer essa transposição, a menos que você consiga fazer uma bifurcação, alguma coisa assim, para você fornecer essa água do rio para os dois lados. Mas mesmo assim você vai estar reduzindo a vazão do rio entre dois caminhos. Você precisa realocar vilas, povos nativos que podem estar morando naquela região. Tem desmatamento de vegetação brutal, assim, por exemplo, Belo Monte foi um dos maiores desmatamentos que teve. Assim, a energia que ela vai gerar é limpa? É limpa, mas o impacto ambiental da preparação da região para poder receber a hidrelétrica é imenso. Você vai desmatar a floresta, você vai realocar povos indígenas, você vai realocar vilas que estejam naquela região, você vai transpor o rio, talvez você consiga realocar a fauna, senão você vai acabar matando animais. Gente, não maltrate os animais, eu gosto muito de animais. E assim, então o impacto da construção é imenso, mas quando você está gerando energia, é limpo. E a energia hidrelétrica dura. Depois construído, aquela coisa, depois que a merda tá feita, aí beleza, aí é de boa. Né? A gente nunca mais vai construir uma usina hidrelétrica do tamanho de Belo Monte. Nunca mais. Tá proibido nunca por mais, lei. Né? Belo Monte foi realmente um impacto absurdo, né? Agora são usinas pequenas ou PCAs gás, né? Que são pequenas centrais hidrelétricas, que elas são mini usinas sempre hidrelétricas. Tem até um papo assim de
análise de custo-benefício e tal, né? A gente sabe que no final das contas o que manda é o din-din, O né? Cascai. E aí, às vezes a pessoa não tem consciência desse impacto a longo prazo para uma sociedade, etc. Então, às vezes a gente se ferra muito com essa história, né? E não sabe. Então é importante também a gente ter consciência, tem um fator político aí na parada, né? Tem, sim. O PH estava falando aqui, ó, quando estourou a pandemia, fizeram as comparações do céu, né? Nessa questão de poluição. As pessoas pararam cara. de sair de casa, de carro, e era perceptível a cor do céu diferente. Parece que em Veneza, Eu ia falar de o Veneza pessoal fala agora. muito que, ia, né? Os O canais, pessoal né? fala muito, que aquela cidade é fedida e que aquela água é toda suja, né? Já me falaram isso, assim, que Veneza não tem nada de... Eu acho que é exagero, porque se não tivesse, as pessoas não iriam para lá, né? Mas, pelo que me falaram, é isso, né? Não é lá essas coisas porque a água era fedida e suja. E aí, quando rolou a pandemia, eu vi algumas postagens, assim, o pessoal mostrando, né? Água limpinha, não sei o quê. Cristalina, né, cara? Você viu os peixes. Cristalina. Só que Começou, também os peixes começaram voltaram para os canais, né, na verdade. Que os peixes É, tinham saído, eles voltaram para os canais. voltaram para os canais. E aí começou a rolar umas fake news também. E aí depois uns memes, né? Nego falando, olha como ficou aqui depois da pandemia. É tipo um dinossauro, assim. Quem E dera, cara, aí, eu queria ver um dinossauro ao vivo. né, já Eu pensou? imagino que Doido. o dinossauro ele é um lagarto peludo. Peludo não, cheio de pena. Cheio de pena. Existe essa possibilidade, né? Até porque dizem que a galinha, ela veio da evolução dos dinossauros, né? Ela é o parente mais próximo do dinossauro. Parente mais próximo. Inclusive encontraram o fóssil de uma pata de dinossauro e na pata tinha uma plumazinha de pena. Ó, caramba. Eu vi isso, mas eu não cheguei a clicar para ler. Eu não Aham. sabia que tinha essa. Ele ficou Então, preservado é em muito. âmbar, né? Foi bem interessante. Imagina um Jurassic Park com uma versão dos dinossauros com pena. O Tiranossauro Rex vai parecer uma galinha gigante. Se Bocudo. você fizer um Jurassic Park, faça questão de tratar seus funcionários bem, senão o cara vai soltar os dinossauros, igual no filme lá. O cara tava puto com o chefe, soltou os dinossauros. Né? Pô, é muito doido, aquele filme é muito doido. Eu nunca mais assisti Jurassic Park. E agora eu tô pensando aqui como a gente fez outra paralela cabulosa agora, né? Que a gente tá falando de dinossauros, velho. Porque a gente falou, o PH falou da pandemia, a gente falou da diminuição da poluição, falou dos memes, porque começou a andar, É, leões começaram a é, andar na cidade, né? Aí fizeram os memes que dá pra ver dinossauros. aham. Tem um link, né? A gente não viaja tão cabuloso. Tem um link entre as coisas. Uma, Mas eu acho massa essas uma coisa viagens. leva a outra, né? Exatamente. Mas é Pois isso. é, bom, sobre as usinas, você tem mais alguma coisa que você tinha preparado aí para falar? Sobre Sim! Tem uma nova proposta de combustível nuclear que se chama thorium. Esse thorium. thorium, tem o cório, que é uma mistura dos subprodutos do acidente nuclear, e tem o Aham. thorium, que é um novo produto nuclear, que ele gera muito mais energia, e ele fica tipo assim, muitos anos sem precisar ter reposição, e é uma grande promessa, né? Só que precisa Uhum. ser refinada a tecnologia. Ele é super eficiente, ele tem pouquíssima reposição ao longo da utilização dele, só que ainda não tem uma tecnologia boa o suficiente para trabalhar com ele, porque ele também é um material Uhum. que ele é perigoso. Ele não é tão perigoso quanto, sei lá, um Césio 137, que foi o desastre de Goiânia, né? Mas não tem nada a Aham. ver com usina nuclear. Foi um. Pô, a gente nem falou desse, como assim, radioatividade, a gente podia ter falado disso, né? Então a gente pode fazer um episódio sobre esse caso de Aham. Goiânia. Nota rápida. O acidente de Goiânia foi o desastre do Césio 137, que foi um acidente hospitalar, na verdade, que um equipamento hospitalar para fazer ressonância magnética foi deixado num ferro velho. Um cidadão lá comprou e ele encontrou uma cápsula que tinha um pó de Césio 137 que era usado naquela máquina. E aí ele abriu esse pozinho bonitinho, brilhante, azulzinho, né? E aí a filha dele achou muito bonito e ela achou que era pó de fada, né? E ela passou na roupa, passou no rosto,
tinha que botava na comida. Tô brilhando, mano. Foi um desastre, assim, foi um punhado de césio, um negocinho, isso aqui. Só que eles saíram dando um pouquinho pra cada amigo, parente, vizinho e tal, e foi um desastre, assim, foi Goiânia inteira, na verdade. Então, Que doideira, né, cara? Ó, esse aí é um caso onde a falta de informação é, sobre ciência, né, foi o que gerou o problema, porque ele poderia saber do que se tratava de cara, uhum. só que ele não sabia, né? E aí depois ele levou, deu para as pessoas, mostrou para todo mundo e ninguém, cara, parou ali e falou: "Ei, calma aí. Onde é que tu arrumou esse negócio brilhante, colorido?", né? Ah, não, ninguém questionou Ninguém porque tinha noção do que se era uma tratava. região muito humilde da cidade, né? Sim, E também não existia tanta educação sobre material radioativo na época. pois é. Eu acho que foi próximo até do acidente de Chernobyl. Não sei se foi antes ou se foi depois, mas foi bem próximo ali. Foi no final Uhum. dos anos 80 e início dos anos 90, se não me engano. É, e. Eu acho que Ah, aqui rolou o boom sobre falar de radioatividade, né? E o principalmente aqui no boom, Brasil. perceba que foi um trocadilho. Trocadilho Rolou o boom. proposital. O humor negro. Ah. Aí. Humor radiante, ionizante. Aí. Bom, aí. Vamos lá. Usinas. Geração de energia nuclear é segura, é limpa, é eficiente. Não é muito barata porque precisa de um investimento muito grande, precisa de muito cuidado para ser construído e operado e manutenido. Tem que ter uma Uhum, manutenção constante também. E quando vai ser uhum, desativada ou aquele aparelho, sei lá, por algum motivo você precisa substituir o aparelho, quando você vai desativar ou se desfazer daquele material, você precisa ter muito cuidado também. Então, assim, no melhor dos mundos, se for tratado com bastante responsabilidade, bastante cuidado, é a melhor forma de energia do mundo. É a mais eficiente, mais segura, mais limpa. Só ganha, né? uhum, Mas 4 fatores muito importantes que levam a acidentes nucleares. 1. Negligência, caso de Chernobyl. uhum. 2. Sim. Imperícia, também foi o caso de Chernobyl. Negligência dos supervisores e imperícia das pessoas que ficaram responsáveis. Imperícia é a pessoa que não tem conhecimento suficiente para trabalhar com aquilo. Aham. Terceiro, é, negligência, imperícia, imprudência. Foram os 3 casos, porque negligência é quando você sabe que está errado e faz do mesmo jeito. Aham. Imperícia é quando você não sabe de nada. Imprudência Aham. é quando você não sabe e mesmo assim se mete a meter com aquele negócio. Se mete a mexer com aquele Sim. negócio. Aham. Você não Goiânia, sabe que tá fazendo é, errado, mas, tipo, você sabe que não é preparado também você não tem pra fazer aquilo. certeza se você não tem, você sabe que você não entende daquilo, mas você vai mexer de qualquer forma, sabendo que pode dar errado. Aham. Aí é imprudência. É. Imperícia é quando você não sabe de nada e você tá fazendo um negócio sem saber. Tipo assim, Aham. o Eu caso de conheço alguém que Goiânia. faz isso. O caso de Aham. Goiânia foi imperícia. As pessoas estavam manipulando material radioativo ionizante sem saber que estavam mexendo com material radioativo ionizante. Eles simplesmente não sabiam. E aí foi um caso de imperícia. Chernobyl Aham. foi imprudência dos supervisores que sabiam que podia dar problema deixando na mão de pessoas que eram imperitos, né, que eles não tinham perícia naquele Aham. assunto, e causou o desastre. E o quarto problema são imprevistos, como foi o caso de Imprevistos. Fukushima. Fukushima foi imprevisto. Teve erro humano? Teve. Mas foram erros que seriam contornáveis, né, se fosse só o erro Uhum. humano. Mas lá foi um caso de imprevisto, porque realmente foi uma situação que, como a gente falou, era tão provável quanto cair um asteroide na Terra. Então foi uma situação que simplesmente não tem como prever isso. Aham. E são esses 4 fatores: a imprudência, imperícia, negligência e imprevistos. Sempre vai haver imprevistos. Né? Eu estou fazendo É, pós-graduação em segurança imprevisto. do trabalho, então eu Massa, tá treinando, ele é, estudou pra prova, galera. Agora ele tá é, repassando aqui. exatamente. É, é, o imprevisto sempre pode ocorrer. Afinal de contas, ele é Aham. imprevisto. O risco sempre existe. Mas o perigo Uhum. é quando o risco existe e não é feito nada para impedir aquilo, que é o risco Exatamente. iminente que se transforma em perigo. E foi o caso de Chernobyl, Sim. né? Enfim. Então, E assim, aí, assim, eu acho que
Não, foi mal. Eu ia... Se for projetado, construído, operado e manutenido seguindo as normas de segurança, as chances de acontecer o desastre são mínimas. Mínimas. São irrisórias. Agora, se você quebra uma dessas 4 regras de ouro aí, você está sujeito a qualquer tipo de desastre. Né? Uma das 4 a gente não tem muito controle, né? Que é por exemplo, foi o caso lá do Fukushima, né? Eles fizeram uma barreira para tentar impedir tsunami, que eles sabiam que poderia acontecer, mas veio um tsunami maior do que esperado, assim, e foi realmente uma parada muito fora do comum. Então, aí não tem como. Esse quarto ponto aí, você pode tentar prevenir, né? Pensar nos possíveis imprevistos que podem acontecer, né? Tentar prever alguma coisa e já se precaver, mas imprevisto é imprevisto, né? E aí, o PH perguntou aqui, meteorito é quando entra na atmosfera, né? O bicho pegou uma máquina do tempo, voltou lá no episódio 2. E aí o meteorito é quando ele cai no chão. Quando entra na atmosfera é meteoro, que é o clarão que gera quando entra na atmosfera. E depois caiu no chão é meteorito. E quando sai dos seus punhos é o meteoro de Pégaso. E aí, fazendo um link entre a pergunta dele, que remeteu lá no episódio 2, e o que a gente está falando, imagina cair um meteoro na usina nuclear. Nossa, aí, cara. Não, aí, cara, é porque... Aí pode jogar na Mega Sena, sacanagem. Aí você pode pesquisar o que significa isso aí e jogar no bicho, cara, porque não... não. Eu sonhei com o meteoro caindo na usina elétrica. Pesquisa o que significa e joga no bicho, cara. Porque... Joga no bicho, A chance disso acontecer é muito pequena. Mas seria interessante. Eu não sei se nunca é zero, a estrutura. Né? Não sei se a estrutura da usina aguentaria, porque eles têm umas paredes torona de espessura, né? Muito grande, com a camada de chumbo no meio. Chumbo? Porque é o chumbo que barra a radiação, mas eu não sei agora se é chumbo ou ferro a camada. Na minha cabeça faz sentido ser chumbo. Mas o que eu falei que eu tava vendo da usina de Angra, com uma parede zona de concreto muito grossa, com uma camada de 3 centímetros, acho que de chumbo no meio. Justamente, às vezes acontece alguma coisa ali dentro, e não chega a explodir para fora, né? Assim, vaza alguma coisa, não chega aquela explosão que detona tudo. Vazou uma radiação, alguma coisa, fica lá dentro. E aí eu não sei se um meteorito conseguiria estourar uma parede dessa lapa de concreto com um chumbo no meio, né? Mas... o meteorito veio com mira laser. Ele Pô, pra ele acertar exatamente também, muito improvável, né? Na superfície da Terra. A chance de existir vida na Terra também é quase 0. Então, é mínima, mas não é 0. Exatamente. Ele falou ali que a gente falou de dinossauro, aí ele lembrou disso aí, mas dinossauro foi um asteroide, né? É um asteroide. Eu não sei se o asteroide, depois que colide com... Porque o meteorito, ele é uma pedrinha, assim, né? O asteroide é porque é uma massa muito grande, né? Pela definição que eu vi, o asteroide, quando entra na atmosfera, a gente chama de meteoro, e depois que chega no chão, chama de meteorito. Eu não sei se ele continuar grande o suficiente para causar o que causou na época dos dinossauros, se eu chamaria de meteorito um negócio daquele tamanho, né? Porque meteorito, para mim, parece uma palavra no diminutivo, né? Meteoro, né? Meteorito. Tipo um pedacinho que sobrou. Aí vem uma parada que detona, assim, que causa o estrago que causou, né? Quando cai o asteroide é asteroidito. Asteroidito. Porque o asteroide, ele também é meteoro. Aí eu não lembro, né? Eu falei no dia lá, mas... É porque ele é muito grande, né? Na verdade, o asteroide ele é grandão. E foi nos Estados Unidos, né? Que ele caiu. Acho que foi. Eu vi um dia desses o local. Tinha que ser o Tio Sam, né, velho? Tem visitação lá. É igual em filme, né? Nos filmes tudo que acontece nos Estados Unidos. O Marcão falou chumbo aqui, ó. Fala, seu fofo. Chumbo. Rafaelito. Aí, Rafaelito. E me mandou uma rosa. Caramba, Marcão. E aí, beleza? Seja bem-vindo. A gente tá, na verdade, no final, né? Já tá até passando o tempo já, né? Eu ia até comentar alguma coisa. Aquela hora que eu ia te cortando, aí eu falei, foi mal, fala aí.
Eu esqueci o que eu ia falar Ih, aquela hora. rapaz. Mas era alguma coisa assim Acho que é que eu tava falando pra costurar tudo das e fechar. quatro causadoras de desastre nuclear, né? Não, mas você já tinha terminado aí. Eu pensei que você tinha acabado aí e você começou a falar outra coisa. Ah, Ah, agora eu tá. não lembro. Fica pra Mas próxima. enfim, fica pra próxima. Quarta-feira que vem tem mais. Isso. Então é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu esqueci de upar o Ah, episódio. Gente, hoje ainda eu vou upar o episódio no YouTube. Eu esqueci de programar pra upar agora 9h30, mas eu vou lançar no YouTube. Então de hoje pra amanhã o episódio da semana passada vai estar disponível no YouTube. Então se vocês perderam e quiserem conferir, a gente falou da superfície e da atmosfera do Sol semana passada. Muito perto do isso. Sol, a gente falou de energia solar, a gente falou de magnetismo, a gente falou da sonda Parker que foi lá no Sol. E eu coloquei umas ediçõezinhas bem interessantes lá para vocês verem o barulho que o Sol faz, o barulho que as Legal. partículas do Sol fazem na sonda. Tem bastante coisa. No vídeo a gente oferece também um bônus quando você vai assistir no Bônus, YouTube. no YouTube. Até quem viu o episódio na Twitch pode assistir depois lá no YouTube, que vai ter uns detalhes, imagens, né, alguma coisa a mais. Uhum. E no Spotify vai estar amanhã o episódio da semana passada. É o Então áudio. vai ser assim, a princípio, a gente fixou aqui, né, a não ser que aconteça alguma coisa, a gente tem que mudar. Toda quarta vai ter o ao vivo na Twitch e no nosso TikTok. Eu vou ver se a gente faz o esquema, o Jason, de você entrar com o TikTok do Spotify, que eu entro com o meu, e aí você aparece também. Uhum. Que o pessoal tá te ouvindo aqui, mas não tá vendo, né? Ah, Eu tá. acho que não fica tão legal. Aí a gente faz nas duas plataformas, ao vivo. Depois, 9... Que horas que sai no YouTube? Era pra ser 9h30, mas eu Era pra vacilei ser hoje. 9h30, essa, né? Vai ser Gente, a em semana algum foi muito horário, corrida. mas- Vê lá de madrugada. De madrugada. De hoje pra amanhã vai estar lá, isso eu garanto. E no Spotify, amanhã vai sair o episódio também da semana passada. Né? Isso só em áudio para você ouvir na academia. Quem perdeu, né? Ouvir na Olha, academia, você vai ficar lavando malhado, você vai malhar os músculos e o cérebro e o cérebro ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Aí você vai entender como é que é possível aqueles filósofos gregos serem inteligentes e malhados ao E mesmo saradões, né? Nossa, que tempo. físico. Saradões, Eles ouviram o Spot Físico. Eu vou te falar que Spot Filosofia, né? Quando a gente podia ir pra academia, quando a gente ainda podia ir pra academia de consciência limpa, sem se preocupar com Covid, eu ficava correndo na esteira e ouvindo Star Talk, que é o podcast do Neil deGrasse Tyson. Aí. Mas esse é o caminho. Malhar o cérebro e os músculos. É isso aí. Então, ficou assim, né? Na quarta-feira, às 8 da noite, tem a live. Às 21h30, o de vídeo episódio novo, do episódio, né? Isso, tem a live de episódio novo. Às 21h30, o episódio da semana anterior no YouTube. E na quinta-feira, às 18h, o episódio da semana anterior no Spotify. No Spotify, isso. E em breve a gente vai estar nas outras plataformas também, né? Além do Spotify. É porque eu vi lá, tem como a gente colocar, mas é uma burocraciazinha, tem que cadastrar, fazer um monte de coisa. Eu vou fazendo isso aos poucos. A gente vai aparecendo em outras plataformas aí também. E é isso. No mais, eu queria agradecer, como sempre, a participação da galera no chat. Hoje, principalmente o PH foi até o final, né? Bastante aí. E a galera aqui do TikTok também, agradecer as rosas. Muita gente que me presenteou aqui já saiu, né? Mas, enfim, fica registrado o agradecimento. Os likes, bateu aqui 6.5k de curtidas, ó. Caramba! Poxa! Eu achei que tu ia falar tipo 6, 7 likes. Não, 6k, 6,5, né? Cara, que legal, cara. Gente, muito obrigado se vocês estiverem me ouvindo aí. Muito então, obrigado. Eles estão te ouvindo. Da primeira vez eu tava com fone, porque eu achei que ia dar eco, né? Aí eles só me ouviram. E teve uma galera que ficou até o final, assim, tipo, às vezes eu ficava calado só ouvindo você falar, né? Você fazia uma piadinha, eu do nada, assim, tipo, mó silêncio. Aí eu. Caramba, e tipo, teve uma galera que ficou a live inteira. Tá ouvindo vozes, o cara.
Parecia um doido. Eu tô com o vídeo salvo aqui. Cara, a edição desse vídeo Agora vai não, dar agora eles trabalho. estão te ouvindo. Eu não sei se a qualidade tá boa, né? Porque tá saindo do computador e pegando aqui no celular. Aham, Eu não sei se fica um volume legal e tudo. Mas se a gente conseguir fazer o esquema de você participar, vai ser bom. Mas enfim, beleza. né? Vamos encerrar logo e a gente conversa isso depois. Bora. Então, é isso. Obrigado, gente. Como sempre, próximo episódio a gente vai divulgar aí os temas nas redes sociais do Spot Física. Então, quem me segue, segue o Jason, ou está descobrindo a gente aqui por acaso, digita Spot Física na plataforma que você quiser aí. TikTok, Instagram, Twitter, né? Que mais? Só, né? TikTok, YouTube, Instagram, Twitter YouTube e a e Twitch. Spotify. E Tá difícil Spotify. falar Spotify, cara, porque eu vou falar Spotify, falo Spotify. Spot Física. Ó, o PH, 7K, realmente, 7K de curtidas agora. Cara, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E É, é isso. é isso? Então, minhas considerações finais. Quando tiver no almoço de domingo e sua família for falar de energia, falar, porque energia nuclear faz mal. Não, você fala pra isso, não. Agora Não você. vira Spot Física aqui, não. O pessoal do Esporte Física falou que a energia é limpa, eficiente, tal, tal, tal. E. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa legal hoje, que vocês possam vencer mais discussões no almoço de família e continuem curiosos. Continuem curiosos. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Falou, galera aqui do TikTok, valeu. Tchau, tchau. Falou.